Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto minha casa continua destruída? Ageu 1, versículos 2 a 4. Amigos, quando eu li o livro O Retorno da Glória, do pastor Maxwell, eu encontrei ali o relato de um sonho que Deus havia dado para ele. No sonho, ele relatava que estava em uma reunião com vários pastores adventistas e que a maior parte desses pastores eram homens muito conhecidos dentro da nossa igreja. Então, no sonho, ele faz uma pergunta a esses pastores. Ele diz: que horas são? E no sonho ele disse que os pastores sabiam que ele não estava perguntando das horas comuns as quais nós vemos em nossos relógios. Mas ele relata que prontamente todos os pastores começaram a alvejá-lo com respostas do tipo: já é quase meia-noite e estamos vivendo nos próprios dedos da estátua de Daniel capítulo 2, e etc. Ele diz que no sonho ele tentava então reformular a pergunta, porque não eram essas as respostas que ele estava buscando. Mas ele também relata que a tentativa foi em vão e que os pastores continuavam a dar uma série de respostas pré-programadas. Então, ele tentou reformular a pergunta mais uma vez e disse: eu sei que nós estamos vivendo no tempo do fim e que já é quase meia-noite no relógio profético. Mas eu quero saber a que horas os adventistas estão nesse relógio. O quanto nós estamos prontos. Foi quando todos os pastores se calaram e um ilustre pastor se levantou e disse: 9:30 da manhã. Amigos, no meio adventista, quer novos conversos ou membros mais antigos, todos concordam em uma coisa: estamos muito próximos do fim. Em maior ou em menor escala, todos nós reconhecemos que as profecias bíblicas apontam para este tempo que vivemos, como sendo as últimas cenas da história do pecado. Contudo, o apóstolo João, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, na carta à igreja em Laodiceia, revela em sua advertência que, embora conheçamos as profecias e o tempo no qual nós estamos vivendo, ainda assim, negamos a eficiência da profecia em nossas vidas, pois estamos completamente despreparados para receber o Senhor Jesus em toda a sua glória. Deus, em sua infinita sabedoria, meus irmãos, e em seu infinito poder, Ele trabalha no plano da redenção com um tipo e com um antítipo, ou seja, com a ilustração e com a realidade, com um primeiro cumprimento para a sua palavra e também com um segundo cumprimento para ela. Bom, o livro de Ageu é um tipo, é uma ilustração do que está acontecendo com o povo adventista em nossos dias. Embora estejamos vendo esse templo em ruínas, tanto no sentido físico, mental e também espiritual, ainda assim, pelas nossas atitudes, nós continuamos a dizer: ainda não chegou a hora de reconstruir o templo do Senhor. Ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Bom, sabemos que para haver um reavivamento da primitiva piedade, tal como existiu no tempo dos apóstolos, temos que primeiramente, meus amigos, passar por uma reforma e por um reavivamento espirituais. Sabemos que se não passarmos por uma completa reforma e um completo reavivamento em nossas vidas, Deus nunca nos enviará o seu Espírito Santo como chuva serôdia, tal como Ele enviou no tempo dos apóstolos. E sabemos que se Deus não enviar o Espírito Santo como chuva serôdia, nós nunca poderemos realizar a obra de pregar o Evangelho do Reino em todo o mundo para que venha o fim. Irmãos, quando nós continuamos a comer o que comemos e da maneira como comemos, estamos então dizendo que ainda não chegou a hora de edificar a casa do Senhor. E quando as mulheres, assim como os homens, continuam se vestindo dentro e fora da igreja da maneira que estamos nos vestindo, ainda estamos dizendo que não chegou a hora de edificarmos a casa do Senhor. Quando nós nos sentamos na frente de um aparelho de televisão para assistir a jogos de competição e rivalidade entre jogadores e torcidas, ou para assistir novelas, filmes e séries que têm como base a lei de Satanás, estamos dizendo que ainda não é hora de
edificar a casa do Senhor. Nós estamos vivendo uma vida espiritual miserável, meus irmãos. Estamos pobres em matéria de poder do céu para pregar esse evangelho o qual nós possuímos. Nós estamos cegos a ponto de confundirmos os bezerros de ouro com o Deus Altíssimo. Estamos, infelizmente, amigos, tão cegos que corremos o risco de cantar a Baal pensando que estamos louvando a Jeová. Nós estamos nus das obras de justiça e em breve os nossos nomes estarão passando no juízo investigativo e se assim prosseguirmos, todo o universo contemplará a nossa nudez. Amigos, como temos coragem de retardar a nossa preparação, dizendo com as nossas atitudes que ainda não é tempo de edificar a casa do Senhor? A maior tristeza das virgens loucas será se lembrarem que elas tiveram tempo o bastante para se prepararem para a chegada do esposo, mas desperdiçaram esse tempo com coisas sem valor. Desperdiçaram seu tempo aplicando e também investindo em coisas que depois do fechamento da porta da graça só servirão para lembrá-las que foram mais do que nécias, trocando a eternidade que estava tão próxima delas por coisas inúteis. Amigos, Cristo exige uma completa entrega das nossas vidas em suas mãos. E isso significa morrer definitivamente e diariamente para o próprio eu. Veja, hoje nós temos uma maneira muito peculiar de dizer que ainda não veio o tempo de edificar a casa do Senhor. Nós costumamos dizer: não retarde o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada. Antes, Ele é longânimo, não querendo que ninguém pereça. 2 Pedro 3, versículo 9. Nós citamos esse texto das Escrituras e o complementamos dizendo que ainda existem muitos parentes nossos que não aceitaram a Cristo e que muitos que estiveram entre nós e que se desviaram ainda precisam voltar para o aprisco, e é por causa destes e também de outros motivos que Jesus ainda não voltou. Mas, meus amados irmãos, sabe o que João Batista nos diria se ele escutasse essas nossas palavras de sempre? Ele diria: hipócritas. Se João Batista estivesse vivo em nossos dias, ele nos chamaria de hipócritas por apresentarmos um texto das Escrituras fora do seu contexto. E João nos relembraria que o Espírito de profecia afirma categoricamente que se o povo de Deus tivesse aceitado, vivido e pregado as 3 mensagens angelicais, Jesus teria abreviado a sua vinda. E o povo de Deus há muito tempo teria visto a salvação. Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 67 e 68. Ele também nos relembraria que em 1888, Deus levantou 2 pastores nessa igreja, os pastores Waggoner e Jones, e ele derramou o seu Espírito sobre eles, de maneira que a Igreja Adventista do Sétimo Dia estava sendo grandemente reavivada e reformada. Mas João também nos relembraria que a direção da nossa igreja, bem como os membros leigos, permitiram ser usados de tal forma por Satanás que atrapalharam a obra a qual prepararia a igreja naquela época para receber a chuva serôdia, pregar o evangelho do reino em todo o mundo naquela época e ver Jesus voltando naquela época. Diz o Espírito de profecia: suscitando oposição, Satanás teve êxito em impedir em grande medida que fluísse para nossos irmãos o poder especial do Espírito Santo que Deus anelava conceder-lhes. O inimigo os impediu de obterem aquela eficiência que poderiam ter tido em levar a mensagem ao mundo, tal como os apóstolos a proclamaram no dia de Pentecostes. A luz que deve iluminar a terra com a sua glória, ela foi resistida. E pela ação de nossos próprios irmãos, ela tem sido em grande medida afastada do mundo. Testemunhos Seletos, volume 1, página 276. Irmãos, quando o Israel espiritual de Deus foi liberto da escravidão das falsas doutrinas e estava prestes a entrar na verdadeira terra prometida, por suas atitudes, eles disseram que ainda não era tempo de edificar a casa do Senhor. Irmãos, chegou a hora.
O cálice da ira de Deus, ele está quase chegando ao seu limite, e não apenas com o mundo, mas também com esta igreja. Porque a palavra de Deus nos declara que o julgamento dos vivos também começa pela casa ou pela igreja do Senhor. Em Ezequiel, no capítulo 9, também no Espírito de Profecia em Mensagens Escolhidas, volume 2, páginas 65 e 66, estes nos dizem que Deus não terá misericórdia daqueles desta igreja, os quais não tiverem o seu selo. Muito em breve, o Senhor cumprirá o que foi dito no livro do Apocalipse, no capítulo 3, a carta à igreja de Laodiceia. Ali uma tremenda sacudidura é ilustrada através do ato do Senhor vomitar aqueles os quais continuam a dizer e insistir: ainda não chegou um tempo de edificar a casa do Senhor. Amigos, já faz alguns anos que o Senhor, através dos seus pastores fiéis e também de pregadores leigos fiéis, está dizendo a esta amada igreja com fortes repreensões que, por acaso, é hora de vocês morarem em casas luxuosas e confortáveis enquanto a casa de Deus continua em ruínas. Ageu 1, versículo 4. Nós estamos vivendo em tempo emprestado, amigos. Deus está dando mais alguns instantes de misericórdia para este povo se preparar para um tempo terrível de angústia como nunca houve e como jamais haverá. Mas nós ainda estamos fazendo projetos egoístas e também vivendo de forma despreocupada, como se ele fosse voltar daqui 1000 anos. O Senhor não nos disse o dia e a hora da volta de Jesus, mas o tempo. Ele deixou em negrito na Bíblia, ele deixou em letras garrafais, para que todos pudessem compreender quando realmente chegaria o momento. Mas no livro de Daniel, ele disse que somente os sábios, os que realmente temem a Deus, aqueles que estivessem esquadrinhando, estudando, meditando nas profecias bíblicas e também clamando por discernimento espiritual, somente esses entenderiam que chegou a hora. Deus nos ama. Deus quer nos salvar. E o seu coração está palpitando de inefável e incomensurável amor por nós, pois Ele não quer que ninguém venha a se perder. Portanto, tomemos hoje a salvação de Cristo e façamos uma verdadeira aliança com o Senhor, entregando-nos sem reservas a Jesus e vivendo uma vida de santificação e de consagração no Espírito Santo. Que o Senhor os abençoe e os encha em seus corações da presença do Espírito Santo. Um grande abraço a todos vocês, meus amigos, e até a próxima. Antes de subir ao céu, Jesus prometeu aos seus seguidores que dentro de pouco tempo retornaria, destruiria o pecado, recompensaria os fiéis e restauraria o planeta a fim de habitar para sempre com seus amigos. Qual o motivo da demora? O que Jesus está esperando? Será que ainda falta se cumprir alguma profecia? Ou será que o atraso se deve a alguma decisão arbitrária da parte de Deus? Em seu livro, Por que Jesus ainda não voltou?, o pastor Herbert Douglas explica de forma fascinante o motivo do atraso de Cristo. Adquira o livro Por que Jesus ainda não voltou entrando no link que está na descrição desse vídeo e prepare o seu coração para o evento mais aguardado de todo o universo.